Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Spanenka. Estou acompanhado aqui do Miguel, de um habitual. O Rodrigo, por um evento de última hora, não vai poder participar. Mas temos aqui Manuel Rego, criador da Liga Marmitas, que fez muita gente chorar. Manuel, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite, antes de mais. E pá, sim, lá está, eu não percebo nada de bola e acho que ficou bastante claro pelas minhas escolhas ao longo da Liga Marmitas. Mas pronto, houve gente que supostamente percebe de bola que também fez escolhas erradas, portanto acho que tentei dar um outro colorido à coisa. Sim, e conseguiste. Teve sempre muita piada ver os comentários da malta e a criatividade para ganhar o prémio de ouro. Isso é muito bom. Sim. Mas pronto, vamos aqui fazer o balanço do Euro. Nós, como a maior parte da malta que nos ouve deve saber, isto era para ser gravado com o vencedor da nossa Liga Fantasy, mas os dois vencedores disseram que pronto, que agradeciam muito, mas que preferiam passar a bola a outra pessoa, que não sentiam tão à vontade a gravar. E nós respeitamos isso, mas dar mais uma vez os parabéns, porque foram eles que ganharam, obviamente. Mas pronto, como o choro é que importa, decidimos aqui trazer o Manel para... Muito bem. para os substituir, entre aspas. Muito bem. Portanto, basicamente apostaram neles e mais uma vez deu o choro. Exatamente. Podemos dizer que sim. Portanto, vamos começar por uma pergunta que pode parecer algo simples, mas não é, que até abordámos um pouco no último episódio, mas não muito. Manel, posso começar por ti? Se é que achas se a Itália foi a justa vencedora da competição? Pá, eu tenho aqui os tópicos que tu enviaste e tenho aqui Itália foi justo vencedor, quando estou em interrogação, e eu tenho só sim, vírgula lol. Pá, acho que é um bocado inequívoco que foram a melhor, não foi um europeu muito de individualidades também, mas acho que é óbvio que tiveram a melhor equipa e que mereceram ganhar, não há muito que eu possa acrescentar. Eu percebo. Miguel, então também concordas? Tu que tiveste a competição toda por Itália, nada por Inglaterra, achas que Itália foi justa vencedora? Sim, acho que sim. É verdade. Acho que principalmente desde o início ninguém esperava que a Itália chegasse tão longe. Começámos a ver alguns jogos da fase de grupos e começámos a percebermos se calhar isso poderia acontecer. E depois da fase de grupos e terem passado por País de Gales, Suíça e Turquia, passaram com 9 pontos, mas ainda assim até se chegou a dizer que a Turquia seria o Dark Horse desta competição, fez 0 pontos. Exato, o Blanco foi um deles. O País de Gales, que teve alguns jogos bons, e a Suíça, que no fundo acabou por depois eliminar a França, portanto percebe-se que também não era uma equipa fácil. E a Itália conseguiu passar com 9 pontos esse grupo e depois claramente que teve um percurso muito mais difícil que a Inglaterra até à final. Eliminar a Áustria, eliminar a Bélgica, eliminar a Espanha e depois ganhar a Inglaterra é claramente de louvar, e principalmente de destacar também o papel de Mancini, porque foi ele que orquestrou esta equipa da forma correta para eles acabarem por vencer. Mancini, que é um autêntico jogador de FM na vida real, vai a vários desafios e consegue sempre conquistar o título. Mas eu acho que também a Itália foi um justo vencedor. Se calhar vou estar aqui um pouco a copiar uma mensagem que o Rui Malheiro ontem também estava a dizer, no episódio que saiu ontem do Anatomia de Bola, era que a Itália, obviamente que antes da competição começar, ninguém apontava a chegar à final e a vencer, mas depois de vermos 2 jogos, acho que toda a gente começou a dizer: Ei, esta Itália vai partir tudo de vir à frente. E acho que é um pouco por aí. Portanto, podemos dizer que é surpresa e, por outro lado, não surpresa. E acho que é uma equipa que explorou muito bem alguns esquemas, vou dizer, modas do futebol atual, aquela saída com 3 centrais, o falso 9, etc. E acho que o fizeram bastante bem. Aquele tal falso 9 que se calhar não foi tão bem explorado com o Immobile, por não ter essas características.
mas que depois na final, por exemplo, com a entrada do Berardi resultou muito melhor. E acho que fizeram o que lhe foi pedido também, o que falar daquele meio campo. Devem ter, mas isso nós dissemos logo mesmo antes da competição. Tínhamos os melhores meio campos do europeu todo. Começaram com Barella, Locatelli e Jorginho, depois, em instância, o Locatelli entrou o Verratti, tudo. Excelentes opções para o meio campo e foi esse trio, pronto, 4 jogadores, que era sempre um trio, que foi pautando todos os jogos da Itália. Bem, de seguida posso começar pelo Rocha, que é escolher a surpresa da competição. Se diz Inglaterra ou bate. Não, surpresa, claro, não pode ser, porque a Inglaterra toda a gente via que tinha uma grande equipa. Portanto, vai ter de ser a Dinamarca, claramente. Principalmente depois do arranque bastante atribulado, naquele jogo contra a Finlândia, em que o Eriksen, pronto, cai no campo, e a Dinamarca acaba mesmo por perder o jogo. Se calhar o pessoal acabou por achar até que eles estavam... Isto podia dar para os dois lados, ou seja, motivavam-se por verem um colega de equipa assim no chão, ou por outro lado ficavam completamente abananados, não conseguiam recuperar, e pelo menos nesse primeiro jogo foi o que aconteceu. A verdade é que a partir daí a Dinamarca ainda ganhou à Rússia por 4-1. Foi o último jogo do grupo, acho eu. E mesmo perdendo com a Bélgica, acabou por passar o grupo com 3 pontos. E, portanto, a partir daí, acho que foi uma equipa que, mesmo contra a República Checa, não deixou dúvidas que merecia ganhar. Depois de já ter eliminado o País de Gales por 4-0, que isso acho que foi o resultado que mais me surpreendeu de todos os oitavos de final. E no jogo contra a Inglaterra, embora a Inglaterra tenha sido um justo vencedor, deu trabalho, foram um prolongamento, e portanto jogarem sem provavelmente o seu melhor jogador e claramente o mais conhecido, que é o Eriksen, conseguirem chegar a umas meias finais contra a Inglaterra e levarem-nos a prolongamento, é claramente de louvar. Manuel, e qual é que foi a tua equipa surpresa? Eu vou aqui subverter um bocado a pergunta, porque normalmente surpresa seria de um lado positivo, mas para mim, honestamente, a maior surpresa, literalmente surpresa, foi mesmo a França, porque eram antes de começar o Euro, eram dados como os claros vencedores, a Mbappé em grande forma, e depois, quando começa efetivamente o campeonato, dominaram aquele jogo com a Alemanha, começou com o autogolo, e depois a partir daí a Alemanha também não resguardou-se, se calhar estavam com medo de acabarem com 4 ou 5 e depois não fizeram mais nada e a França acabou por controlar esse jogo, mas depois eles empatam com a Hungria, com Portugal e com a Suíça. E pronto, isto seleções para empatar, não é qualquer uma que ganha campeonatos a empatar. E por isso fica, para mim, a minha maior surpresa foi mesmo, por exemplo, o Mbappé não ter marcado nenhum gol, salvo erro, e a França ter feito uma prestação tipo tão nula. Para mim foi claramente a maior surpresa. Exatamente, e esses 0 golos do Mbappé tenho a certeza que deixaram muita gente a chorar, não é verdade? Hashtag sim. Sim. Pronto, a minha equipa surpresa é capaz de ter sido, e como vim aqui tenho defendido várias vezes no podcast, foi a exibição da República Checa, e só para não estar a repetir na marca, que seria a escolha, digamos, óbvia pelo lado positivo, vou dizer mesmo a República Checa, que na fase de grupos venceu a Escócia e empatou com a Croácia e perdeu com a Inglaterra, mas foi sempre muito constante, acho eu, o modelo deles, sendo que para alguns é um pouco mais reduzido a bola para o Patrick Schick e rezar um bocadinho, mas não acho que tenha sido 100% assim. Acho que aquele duplo pivô do meio campo entre o Sosek e o Kral ou o Sosek e o Rolls também foi muito importante, por exemplo, e acho que fizeram uma boa prestação, obviamente com toda a base do Slavia de Praga e do Slavia de Praga que se tem apresentado na Europa nos últimos anos, e acho que isso também foi muito importante, mas obviamente que dentro desta seleção temos de destacar o Patrick Schick. Depois dessa tal fase de grupos, venceram uma Holanda que, pronto, muita gente esperava muito esta Holanda, especialmente após fazer 9 pontos na fase de grupos. Eu até mesmo na fase de grupos disse que a Holanda tinha algumas habilidades defensivas, que assim uma equipa mais organizadinha conseguiria explorar,
E foi isso que aconteceu. Pronto, aliado também, claro, ao facto do De Ligt ter tido ali um espasmo de guarda-redes, acho eu. E pronto, e foi um pouco por aí. Depois caíram contra a Dinamarca, mas caíram de pé e também não foi contra uma equipa propriamente fraca e se percebeu-se ao longo da competição que a Dinamarca não estava ali para brincar, especialmente depois daquele tal primeiro jogo que o Rocha mencionou. E pronto, portanto vou pela República Checa. De seguida, para escolher um MVP da competição, posso começar já eu. E eu vou escolher, se calhar, pronto, escolher a escolha é um bocado redundante, mas vou pela escolha óbvia, e que é Jorginho. Tenho a certeza que a Sofia Oliveira, por exemplo, iria concordar comigo. E pronto, porque o Jorginho, acho que teve um papel preponderante na Itália, acho que foi sempre, tendo de escolher uma figura, acho que seria ou ele, ou Chiellini, por aí. Respeito que a UEFA tenha dado o prémio a Donnarumma, porque também esteve no alto nível, mas não concordaria tanto. Aliás, em mundiais, não sei porque é que não se faz isso em europeu. Em mundiais até se dá um prémio especificamente aos guarda-redes, porque não é muito justo terem de competir com os jogadores de campo, mas neste caso um guarda-redes até ganhou o prémio à frente de qualquer jogador de campo. E acho que isso também é importante realçar de Donnarumma, mas acho que foi mais o Jorginho pela sua importância, tanto na construção, naquela capacidade que ele tinha de pautar o jogo. Até temos um lance contra a Bélgica em que vem alguém à queima e ele dribla assim, com muita facilidade. Aquilo nem foi bem um dribble, apenas pôs a bola para o lado, mas aquilo demonstra um grande controle de bola, um grande sentido posicional, e acho que isso é importante mencionar. Manuel, qual é que foi o teu MVP da competição? Pronto, eu tinha aqui dois nomes, pronto, que concordo até, acho que pronto, é most valuable, acho que o Donnarumma efetivamente fez uma prestação bastante boa por Itália. Se não fosse, apesar de Itália ter jogado bem, tipo, essencialmente, e como tu estavas a falar, tinha um meio campo espetacular, e a defesa também. O ataque talvez foi onde não tiveram tão bem, mas acho que o Donnarumma mesmo assim destacou-se bastante. Mas indo para além dessa escolha assim mais óbvia, por assim dizer, acho que a minha escolha até vai um bocado para o Chiellini. Porque o Chiellini, eu tive aqui a investigar um bocadinho, ele tinha-se retirado em 2018, porque a Itália em 2018 não se qualificou para o Mundial porque perdeu contra a Suécia. E então ele vai ser repescado, por assim dizer. Até acho que, não sei se é o treinador que o repesca, mas pronto, o Mancini vai buscá-lo. E há um episódio que agora não me estou a lembrar, que era quando eles estavam a decidir os penaltis ou assim, acho que só foi aquele, acho que não estou a enganar, e que está tipo, o gajo da outra equipa está bastante preocupado e o Chiellini está assim, como se estivesse no bar a beber cerveja. E acho que... Sim, foi um episódio com o Jordi Alba. Pois, exatamente, pronto, ok. Acho que obviamente o Mancini contribuiu, fez a escolha tática, isso é o papel do treinador, mas acho que o Chiellini também em campo também terá ajudado bastante, porque sempre que havia alguma uma das equipas adversárias, pronto, até no jogo com a Inglaterra, mais para o final, quando tinhas o Sterling a entrar lá por dentro da área, dava-me a impressão que na área da Itália aquilo estava tudo controlado. E acho que obviamente individualmente cada um deles teve muito bem, mas acho que o capitão acho que também terá tido a sua percentagem bastante significativa nessa organização defensiva em campo. E daí a minha escolha. Muito bem, muito bem. Também é uma escolha perfeitamente válida. Miguel, qual é que é o teu MVP da competição? Bem, roubaram-me os dois que eu tinha, pá. E sinceramente também não vou optar pelo Donnarumma, porque é verdade que defendeu bastante bem, foi ele o herói dos penaltis contra a Inglaterra, mas ainda assim eu acho que até se fosse pelo guarda-redes o Pickford sofreu menos golos, portanto não sei até que ponto, mas acho que o Jorginho e o Chiellini foram claramente os melhores jogadores deste europeu. Mas pronto, já agora então destacar o Bonucci, porque foi ele que fez a dupla de centrais com o Chiellini, e foram claramente dois jogadores que fizeram com que esta Itália não sofresse,
E tal como Inglaterra, já agora fazer aqui a comparação, se calhar Pickford não teve tanto esse trabalho porque a defesa era bastante boa. E tal também em certas ocasiões aconteceu com Donnarumma, porque a bola nem sequer chegava à baliza porque não passava pelos centrais. E portanto acho que o Chiellini e o Bonucci estiveram bastante bem e foram a par do Jorginho talvez a razão para este Itália ter ganho. Muito bem, muito bem. A não querer optar por uma escolha diferente. Gostei, manter-se fiel. Portanto, de seguida, um jogador revelação. Miguel, posso começar por ti. Qual é que foi o teu... Qual é que achas que foi o jogador que mais se revelou no teu europeu? Eu por acaso aqui acho que concordo com o UEFA. Acho que não há muita dúvida que o Pedri foi um jogador que fez a Espanha jogar. Ele até no início, quando o Busquets não jogou, o Pedri é que era o motor daquele meio campo. Depois com o Busquets ele acabou por avançar um pouco mais no campo, mas continuou a ter a mesma preponderância do que tinha no início da competição. E ele é um jogador com 18 anos, se não me engano. Já foi bastantes vezes titulares no Barcelona. Com regularidade. E depois é só ver o que é que o Luís Henrique diz dele no fim, ver um jovem daqueles a jogar o que joga, que é preciso resguardá-lo, e eu acho que é completamente verdade, porque ele vai ser claramente dos melhores jogadores e Muito bem, muito bem. Eu quando disse jogador revelação, se calhar não estava tanto a falar de melhor jogador jovem, porque eu aí concordaria 100% com o Pedri. Eu estava mais a falar, e peço desculpa se não tivesse sido claro, de jogadores que, eram conhecidos, mas não se sabia tal qualidade, por exemplo. ok. Reconhecia-se essa qualidade já no Pedri, claramente. Mas pronto. Eu tenho aqui dois nomes, vou só... Epá, eu vou Então ter já os dois. agora, Diz se for por o teu, aí, diz o teu. então a minha aposta se calhar vai para o Locatelli. Locatelli. Ok, é bom. Eu tenho aqui dois nomes, só para não me chamarem de clubista com a República Checa. Podia dizer Patrick Schick, isso seria uma opção válida, mas não vou dizer. Vou dizer Damsgaard, também jogou muito pela Dinamarca, que estava, não vou dizer perdido na Sampdoria, mas que ninguém, não era muito falado, não se reconhecia aquele trabalho entre linhas que ele teve, não se reconhecia aquela capacidade criativa, não se reconhecia a qualidade que ele tem a bater livros, aparentemente. E acho que é importante também realçar o Damsgaard. Manuel, qual é que foi o teu jogador de revelação? Meu jogador revelação, lá está, como não percebo muito disto, vou aproveitar para subverter também mais uma vez para me resguardar. Acho que o jogador revelação foi claramente o banco, ou o conceito de banco, porque houve uma série de equipas e eu vi por acaso o último episódio em que vocês se queixavam do Grealish, e houve mais, Portugal obviamente nem se fala, houve uma série de jogadores que deviam ter começado a titulares em bastantes jogos e que os selecionadores das suas equipas os fizeram ficar no banco. Portanto, para mim, o jogador revelação é mesmo a personagem do banco em si, porque ficou lá tanta gente que merecia ter estado em campo e não se percebe porque é que não esteve. Não gostei de como tu dás a volta. Eu gosto de como tu dás a volta aos tópicos. Sim. Não, de uma forma criativa. Sim, eu acho que foi bastante, inclusive é com a Espanha. Houve aquelas primeiras jornadas, andava assim um bocado a rodar jogadores para ver se encontrava quais é que eram os melhores, e achei um bocado surpreendente termos isso a acontecer em tantas seleções. Portugal, Espanha, Inglaterra, talvez. Pronto, fica aqui. Sim. É uma boa escolha, é de facto uma boa escolha. E agora o último tópico antes das rúbricas, que é mesmo o melhor 11. Portanto, posso começar pelo meu. Então eu tenho na baliza... assim, esta formação é um bocado manhosa, portanto se podem disputar como um 4-4-2, como um 4-1-2-1-2. Pronto, é algo estranho. Portanto, a baliza da Donnarumma, a linha de 4. Eu tive aqui, acho que foi aqui que eu tive mais dificuldades. Foi nesta linha. À direita,
A UEFA acho que deu ao Walker a doma a ele completamente. Também foi jogando à esquerda, mas acho que, como também joga à direita, vou pelo Maele. Depois, dupla de centrais. Aqui tive inclinado para Chiellini e Bonucci, mas sendo que a Inglaterra jogou, sofreu menos gols, tinha de pôr lá um central de lá, portanto Chiellini e Maguire. À esquerda, lá está, entre Spinazzola e Luke Shaw, também foi bastante complicado, mas acabei por ir por Spinazzola, porque acho que teve um papel ligeiramente mais preponderante, mas não com uma grande diferença. Meio campo, Jorginho e Pedri tinham de ter lugar cativo. A terceira vaga estive ali indeciso entre Oibier, Renato, Pogba, mas acabei por dá-lo ao Pogba, porque ele só joga por seleção e se jogasse assim sempre com a mesma dedicação nos clubes por onde passa, seria muito mais bonito para o futebol e pronto, quis destacar esta versão dele. Depois do ataque, acho que o meu ataque está totalmente diferente do da UEFA, porque para mim não faz sentido, por exemplo, o ponta de lança não ser um dos principais 3 marcadores, por exemplo. Mas isto o que é que se pode interpretar? Pode-se interpretar com 2 avançados recuados e um ponta, se calhar, que é Damsgaard, Patrick Schick e Ronaldo na frente. Portanto, Manuel, qual é que foi o teu melhor 11? Pronto, melhor 11, pá, eu tentei, isto se calhar em campo não faria muito sentido, mas vamos ver o que é que dá. Pá, guarda-redes Donnarumma, obviamente, na defesa Bonucci, Chiellini. Pá, escolhi lá está, virado pela Fantasy, que isto não foi uma Fantasy para defesas, foi uma Fantasy essencialmente para médios e alas, aliás, mas meti o Alaba também na defesa, portanto seria aqui uma defesa a 3 assim meio estranha, mas os jogos que o Alaba fez sinceramente foram espetaculares. Há um jogo em que ele está na posição dele e mais para o final do jogo a Áustria estava a perder e ele decide começar a jogar o que sabe e achei impressionante isso. Acho que foi contra a Macedónia do Norte que o treinador passa de central pala. Exatamente, que ele estava a defesa e a essa altura já estava tipo, pá, não, eu é que jogo, deixa-me lá jogar e depois logo se vê em que posição é que eu estou ao certo. E depois apostava aqui forte no meio campo, Chiesa, obviamente, Paulo De Bruyne, apesar de não ter tido se calhar um europeu ao nível do que se estava à espera, e um bocado por culpa de Portugal também, demos lá uma pantofada a certa altura. Depois Pedri, obviamente, também neste meio campo. Depois tinha aqui 2 dúvidas, que seria ou o Verratti ou o Jorginho, ou o Olmo ou o Pogba. Gostei destes 4 jogadores. Tinha alguma dúvida entre escolher entre um dos 2. Mas pronto, seria uma seleção de jogo a meio campo, claramente. Depois à frente teria Benzema, que apesar de tudo acabou por ser... lá está, ele é um gajo que já tem muitos anos naquilo e que delivers the goods, por assim dizer. E o Sterling, que eu ainda estou, mesmo assim, acho que ainda estou um bocado ressabiado da maneira como a Inglaterra chegou à final, e acho um bocado injusto no caso da Dinamarca, mas o Sterling era uma figura de destaque na Inglaterra, portanto tinha de estar no melhor 11. Foi uma escalação, digamos assim, à fantasy mesmo. Sim, literalmente, sim. Miguel, o teu melhor 11? Bem, eu também tive aqui muitas dificuldades, especialmente no ataque, mas pela defesa pus igual a Tiblan, Donnarumma, Maele, Chiellini e Maguire, mas troquei o Luke Shaw no lugar do Spinazzola. Não só por o Spinazzola não ter jogado na final, mas também acho que o Luke Shaw teve uma importância no ataque, se calhar, que não se estava à espera. E acabou até por marcar o primeiro golo. Portanto, optei pelo Luke Shaw. No meio campo pus Jorginho, Verratti e Pedri. Acho que o Verratti também foi um jogador muito silenciado e que jogava ali por entre os pingos da chuva, mas que, tal como o Jorginho, também foi muito importante nesta Itália e, portanto, também o pus aqui. E depois na frente, isto podia-se dizer, se calhar, que um deles jogava atrás dos outros 2, mas eu optei pelo Forsberg, o Patrick Schick e o Ronaldo.
tive inclinado para também pôr o Benzema, o Sterling, eram duas opções também válidas, obviamente. E o Kane, se tivesse se calhar marcado na fase de grupos, também provavelmente estaria aqui. Mas embora tenha feito 4 golos, apenas os fez a partir dos oitavos de final e não chegou nem aos 5 do Patrick Schick, nem aos 6 do Ronaldo. E portanto acho que ficam estes 3: o Forsberg, o Patrick Schick e o Ronaldo. Muito bem, muito bem. E na ausência do Rodrigo, eu fiquei sem apresentador para o facto, portanto vou auto-apresentar. E o facto que eu vos trouxe hoje foi sobre os jogadores que perderam a final de Champions e a final do Campeonato da Europa no mesmo ano. Portanto, trata-se de, em 2008, o Ballack, pelo Chelsea e pela Alemanha. Ballack, que já em 2002, aliás, tinha perdido o Mundial, o final de Champions, imensas coisas ao mesmo tempo. Isso no Leverkusen. Depois, em 2016, Griezmann. Portanto, cortesia do Ronaldo nos dois. Perdeu com o Atlético a final de Champions e perdeu a final do Europeu para nós, para Portugal. E depois, em 2021, há uma catrafada deles. Walker, Stones, Foden e Sterling. E todos que perderam a final de Champions com o City e que perderam a final do Campeonato da Europa com a Inglaterra. Miguel, o momento cultural. Bem, embora a nossa seleção não tenha chegado muito longe, isto é sempre aqueles momentos em que nós podemos apoiar a nossa seleção e, portanto, eu trago precisamente um livro sobre Portugal e, por acaso, é um livro que eu tenho, que é o Almanac da Seleção. Isto aqui eu acho que vai parecer ao contrário, mas não faz mal. Que é um livro do Rui Miguel Tovar e é basicamente conta toda a história da seleção. Eu já li até mais ou menos a meio e é um livro que, como todos do Rui Miguel, está muito bem escrito e conta basicamente a visão dele da nossa seleção e todos os títulos conquistados, estes mais recentemente, mas aqueles títulos, se calhar, morais conquistados antigamente, onde tínhamos também grandes seleções e, embora não tenhamos ganho nenhum título, foi certamente bonito para os que viram a jogar. Muito bem, e chegamos assim ao final de mais um episódio do nosso podcast. Agradecer a presença do Manuel e agradecer muito riso à Paula do Choro. Portanto, Manuel, agora com o final do Europeu, duvido que a Liga Marmitas continue ativa, mas se quiseres divulgar mais algum projeto, não sei. Epá, não, isto foi uma brincadeira mesmo. Ainda deu algum trabalho fazer os videozinhos e depois cortei-me lá uns mais para o final que já havia um bocadinho menos de choro. Vou manter aquele o handle ativo, né? Vou criar uma nova fantasy. Vocês também criaram uma dos Parincas, mas vou reeditar a fantasy, mas não vou ter um papel ativo naquilo, dá muito trabalho. E parece uma coisa assim um bocado nicho, que quem achou piada achou muita piada, o resto das pessoas estão tipo, que é esta merda? Mas pronto, isso acho que era para quem gostou, lá está, gostou. Pronto, e obrigado, lá está, pelo convite. Fiquei com a oportunidade também de conhecer o vosso podcast e achei piada, portanto vou ver se continuo a ouvir. Pronto, muito obrigado. E pronto, esperemos que dê alguma ideia para grandes competições de seleções no futuro, porque isto é realmente muita piada. Sim, para o Mundial, eventualmente. Também é para o ano, portanto. Exato. E a malta também não tem nada que fazer em novembro, dezembro, portanto, sim. Lá está. Pronto, portanto, muito obrigado por terem ouvido este episódio. Este resumo do Europeu até já vai um bocadinho mais tarde do que era suposto, mas lá passado um mês vamos deixar de falar do Europeu. Mais tarde ou mais cedo, todas as análises que fizemos a todos os jogos também, já disse aqui, só devem ficar disponíveis a dos jogos de Portugal e a da final. Portanto, muito obrigado por nos terem acompanhado neste processo todo. Obrigado por terem ouvido este episódio e fiquem atentos aos próximos, que agora voltam clubes e é isso que a malta se calhar gosta mais, não sei. Muito obrigado e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!